Agora são 17h14, não dá nem pra eu falar um bom dia, flor do dia. É só um oi amigas mesmo. Sentei aqui pra tomar um pouco de água e conversar com vocês neste dia que eu não apareci simplesmente. Me justificando, pra você que está assistindo os vlogs numa ordem diária, ontem eu falei que eu ia mostrar bem o trabalho, mas assim, é muito desafiador esse negócio de criar o conteúdo aqui, né? É muito desafiador fazer o conteúdo encaixando na vida e tudo realmente dar certo. Eu já falei isso em outro dia, que é difícil porque eu trabalho o dia todo, então tenho que parar para editar, então é difícil. Assim, visto que eu quero fazer muita coisa. E ao mesmo tempo eu também não tenho, é difícil porque eu não tenho, assim, eu tenho uma facilidade para colocar a câmera, para filmar, mas às vezes eu esqueço e às vezes o celular é meio grande e muitas vezes eu preciso usar o celular e eu tô gravando e eu preciso parar para usar o celular. Enfim, eu ainda tô com essa dificuldade e hoje é dia 1º de maio, quinta-feira. Hoje é o 4º dia do desafio. E assim, depois do segundo dia, que eu pensei muito sobre ter paciência comigo, né? Eu tô tendo. Ontem eu tive bastante paciência comigo. Ontem eu dormi mais tarde. O final de hoje esqueci de imprimir o planner. Eu não tenho impressora em casa, então eu tenho que imprimir lá. O planner não, o traqueador de hábitos. Eu fiz um traqueador de hábitos bem basicão assim. Vou até deixar o link aqui nesse vídeo para quem quiser também o rastreador de hábitos, mas eu vou deixar na verdade o editável do Canva, porque você pode estar vendo esse vídeo a qualquer momento, pode resolver começar um projeto e pode ser que não seja também dessa quantidade de dias, mas eu acho que tá para um mês só. Eu acho que o rastreador vai ser mensal. E aí eu comecei no dia 28. Comecei no dia 28 de abril, então eu comecei a contar o rastreador ali no dia 28. Amanhã eu vou imprimir, com certeza amanhã eu vou chegar bem cedinho e aí eu imprimo. Tem cachorro latindo. Vem cá, vem. Vem aqui. Não era pra mim, velho. Eles querem ficar junto comigo e junto com o Eduardo e juntos. Então assim, ó, agora veio a galera, não dá pra ver, né? Mas agora veio a galera toda. E aí onde um vai, todos os outros querem ir. Vem aqui, minha princesa. Você quer ficar com a mamãe? Não quer, não? Quer ficar junto com seus irmãos, né? Então fica. Indecisa. Vente. Fala oi pras pessoas. Fala o quanto você é linda e tá segurando uma orelha na sua boca. Que você ganhou antes de ontem e até hoje não conseguiu acabar. A gente dá a orelha, essas orelhas naturais pra eles, e ela não come e só fica andando com ela na boca, não deixa ninguém pegar. Ela briga com os outros, se os outros aproximam, porque é dela, ela tá certa, ela tem que defender o que é dela. Mas ela também não come, ela fica guardando, escondendo, ela fica assim 10 dias com esse negócio, até que ela perde ou enterra ou algum cachorro pega dela. Mas voltando aqui para o nosso assunto, eu fiz o planner, ai gente, não é planner, é rastreador de hábitos, fiz o rastreador de hábitos e vou imprimir amanhã para começar a marcar, mas é isso, assim, eu sei que eu estou em construção, então não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Tem dia que eu vou conseguir dormir na hora que eu quero, tem dia que eu vou conseguir fazer tudo do jeito que eu quero, mas enfim, não são todos os dias. Então, a minha proposta ontem era mostrar o dia todo de trabalho. E ao mesmo tempo eu quero fazer vlogs mais legais. E aí eu precisaria caprichar mais na edição. Então assim, eu tô num dilema, assim. Mas é o que eu falei, acho que no primeiro vídeo. Aos poucos eu vou pegando a prática de como é fazer vlog, de como é editar. E as coisas vão melhorando, o conteúdo vai melhorando, o tipo de conteúdo vai melhorando, né? Porque a prática leva à perfeição. Se não levar à perfeição, você quer subir? Leva pelo menos a melhorar um pouco, né? Então a gente vai ajustando isso com o tempo.
E eu tô gostando muito de fazer vlogs também. É legal, quando eu comecei os vlogs já tem mais de um mês. Então, de vez em quando eu pego pra assistir alguma coisa antiga. E o que eu achei mais legal, assim, é óbvio que eu coloquei uma meta aqui de atingir pessoas, né? Mas o mais legal do vlog é você, depois de documentar, de alguma forma, é você depois assistir. Então, por isso que eu coloquei que eu quero trazer uma reflexão. Trazer aquilo que estava acontecendo comigo naquela semana, aquilo que eu estava pensando naquela semana, pra mais pra frente eu ver isso também, eu ver a minha vida documentada. Isso eu acho que é muito legal e esse é um motivo que eu quis fazer os vlogs quase que diários, agora diários, né? Mas eu assisto muito vlog, eu vejo as pessoas comentando que fazem, né? Ah, vi um vídeo meu muito antigo e eu era de tal jeito, ou eu fazia tal coisa. E é muito legal você conseguir ver isso. Eu consigo ver isso pelo Instagram. Assim, é óbvio que a gente se lembra, né? Mas a gente vê é diferente. Eu consigo ver muito pelo Instagram. Eu fazia muito mais story antigamente. Inclusive, eu quero até sentar em algum momento e fazer destaques. Eu tinha destaques quando eu dava aula e a minha intenção era trabalhar ali com o Instagram, mas hoje eu não tenho mais, então eu quero pôr em destaque as minhas viagens, as minhas práticas de yoga para eu ver como que eu praticava antes, as receitas que eu fazia, que eu quase não faço mais, porque agora eu vivo só comendo as mesmas coisas da dieta, mas quero voltar também a fazer receitas. Quero colocar ali o meu ciclo de treino para prova que eu fiz para maratona e as minhas corridas. Então eu quero algum momento sentar ali e sair colocando essas coisas em saque, porque é legal a gente ter essa história. Agora a gente vai viajar em julho e a gente fez uma viagem semelhante antes da pandemia, 2019. E aí eu fui lá pra ver o que a gente tinha feito, onde que a gente vai fazer uma viagem de neve, a gente vai esquiar. E aí eu fui olhar quando a gente foi fazer isso, que foi em 2019, aonde que a gente tinha alugado as coisas, o que a gente tinha feito, quanto que a gente tinha pagado, e tudo isso eu contava. Então é muito legal a gente ter isso documentado. Porque, assim, eu tenho em planilhas também quanto que eu gastei, quais roupas que eu levei, mas é diferente da gente ver ali, a gente viver naquele momento. Então, cara, eu acho que vai ser muito legal esse experimento, assim, de vlogs, de ao final de tantos dias eu poder ver tudo que acontecia. O que foi, meu príncipe? Você não quer vir aqui, você quer ficar lá fora. Eles querem atenção e ao mesmo tempo eles não querem. Deixa eu fechar a porta. E aí, agora, sobre a atualidade. Ontem foi isso. Ontem eu falei que eu ia mostrar um dia de trabalho. Nossa, ontem foi um dia muito conturbado. Além de último dia de mês, eu não sei quem tá me assistindo aqui se trabalha com metas. Meu pai a vida toda trabalhou em banco e banco tem muita meta. Então eu sempre fui muito acostumada em ver a vida dele laboral, assim, de trabalho, né, girar em torno de meta. Falar muito disso, que tinha batido meta, que não tinha e tal. E a gente trabalha com vendas e a gente tem que ter metas também, a gente tem que ter objetivos. E por isso que eu consigo explicar e na minha cabeça faz muito sentido ter projeto e ter metas. Porque eu tenho uma pulseira aqui, essa pulseira preta aqui que eu uso, tá escrito assim, não adianta esforço sem direção. Então não adianta eu fazer, mas eu não sei onde eu quero chegar. Então isso é pra tudo na nossa vida e por isso que eu peguei essa frase pra mim já. Isso essa pulseira que a gente usa pela mentoria, então a gente usa isso pra lembrar das nossas metas e dos nossos objetivos pra loja, pra empresa, né? Mas eu trouxe muito isso pra minha vida. Não adianta, vamos dar esse meu exemplo aqui, eu quero construir minha vida dos sonhos, beleza, quando? Pra quando? Pra amanhã ou pra semana que vem? Eu tenho que ter um direcionamento. Vou fazer dieta, tá, mas aonde você quer chegar? Então, eu sempre vi muitas profissionais, eu sempre fui muito do meio de saúde, alimentação, né, esportes, então é isso que eu tenho muito claro. Sempre todo profissional de nutrição fala isso. Quando ela vai fazer uma live, fazer um curso, você vai numa consulta, ela sempre fala, você precisa saber onde você está e onde você quer chegar. Vou pegar aqui o meu exemplo de que quero chegar no corpo dos sonhos.
fazer dieta por fazer, sem nenhum objetivo, se eu não tivesse isso claro na minha mente, qual é o corpo que eu quero chegar, até onde que eu quero ir. E colocar um prazo é mais interessante ainda. Não necessariamente a gente tem que pôr um prazo, mas a gente tem que saber aonde a gente vai chegar. É claro que nem todos os dias e nem todos os meses tudo sai conforme planejado, assim é na empresa, assim é na nossa vida, isso é natural. Mas se a gente nem se planeja, a chance da gente conseguir qualquer coisa é muito menor, né? Não adianta esforço sem direção. A gente precisa saber para onde a gente está indo, para a gente empenhar o esforço para o local certo. Se eu faço esforço sem saber para onde eu vou, é o típico da corrida. Eu vou sair para correr, não sei quanto que eu vou correr, não sei até onde eu vou chegar. Eu posso fazer o esforço que for, mas eu não tenho um fim, eu vou correr o resto da minha vida. Então, a gente precisa, por isso projetos são importantes, pra gente, às vezes, ter um direcionamento, né, e em alguns momentos pra gente dar um gás. Sim, o objetivo de projetos é por esse motivo, mas tendo um projeto grande igual a esse, um projeto longo, na realidade um projeto de 6 meses, talvez, pensando nisso agora, eu quebre em pequenos objetivos mensais, assim, que são mais palpáveis, porque 6 meses é um período muito longo. Amanhã começa o nosso mês de aniversário, então, como eu falei que são projetos, esse mês de maio é o 110%, é o 200%, a gente vai fazer aniversário, a gente já é o terceiro ano que faz uma ação, assim, forte de aniversário, que é maio. Então a gente vai ter esse mês de aniversário que tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra preparar. A gente organizou um press kit pra eles, que vai essa camiseta, que eles não viram ainda como ficou, né? Vai essa camiseta. Iria um copo desse escrito também igual aqui, só que o copo não ficou pronto. Nossa, esse feriado de hoje foi desculpa pra todo mundo não trabalhar. Hoje, não trabalhar amanhã, então vai ser um copo igual a esse, só que escrito Rei do LED. A gente tem um outro desse. Também esse tá escrito meu nome, mas vai ser escrito a logo da loja e 8 anos. E aí eu ia pôr no press kit, mas vai ter que ficar pra semana que vem. Mas e tudo bem, eu faço outro momento assim desse presente. E aí nesse press kit vai uma caixinha de brigadeiro, que aniversário e brigadeiro, a camiseta e o Red Bull, pra dar energia pra esse mês que, assim, a gente quer isso, a gente quer muita energia, a gente quer um mês 100%, 110%, 200%. Minha bateria acabou bem quando eu tava contando a história do que eu tava fazendo, mas voltamos. Agora eu estou aqui nos brigadeiros. Gente, eu comprei esse negócio aqui de bolear brigadeiro, e aí eu peso, né, porque eu faço as medidas certinhas, aí você põe aqui dentro, tipo assim, ó, eu não enrolei, eu só dei uma ajeitada. Aí você balança e pronto, aí depois você faz a mesma coisa com o granulado. Eu achei isso incrível. E como agora o tempo urge e tem muita coisa pra fazer, já são 7 horas, 5 para 7. A gente vai conversar enquanto eu chacoalho aqui os meus brigadeiros. Bom, eu falei que eu tava contando, né? Hoje eu só tô contando e mostrando algumas coisas. Mas enfim, mais cedo eu fiz com stencil e com tinta spray as sacolas. Fica uma ideia também para quem precisa. O carimbo fica mais legal. Mas o stencil a gente mandou fazer uma placa de acrílico e fazer o corte da logo. Com tinta spray também funciona, fica muito bom. No vlog de amanhã eu mostro, porque eu vou fazer os press kit lá de manhã e aí eu mostro. E aí vai ter várias coisas para cliente e tal, e aí de manhã a gente vai fazer uma reunião, já falei isso, né? E aí eu tenho que agora arrumar as coisas. Eu já passei as camisetas, eu deixei elas aqui esticadas para elas secarem, porque eu vou passar com vaporizador. E agora eu vou olhar qual o tamanho que é cada. Teve gente que saiu, teve gente que entrou, então eu preciso reorganizar os tamanhos, porque eu já tinha pedido camiseta para as pessoas que saíram. E aí eu preciso reorganizar aqui, ver como que vai ser. Aí eu vou deixar para montar lá. Então eu tô fazendo as caixinhas de brigadeiro. E vai ficar uma gracinha. Nossa, eu nem ia ficar nesse converseiro, eu ia contar outras coisas. Hoje eu fui correr de manhã. E eu também nem mostrei. Nossa, eu tô com muita dor nas pernas, eu falei, né, ainda. Tô com muita dor nas pernas e eu achei que meu treinador ia pôr um treino, tipo, suave.
E aí cheguei pra treinar, ele tinha colocado, menina, teste de 5 quilômetros. Nossa, eu não aguento não andar quase, e teste de 5 quilômetros, mas fui lá, fiz. Fiquei muito contente porque minha média deu 5,16 ou 5,13 ou 5,11, um negócio assim. Não, minha média acho que deu 5,13 ou 5,16. E o meu melhor tempo é 5,9, a média, que é em 2023. E meu segundo melhor tempo é em 2022. E aí, agora, esse é o meu terceiro melhor tempo. Óbvio que eu queria que fosse o meu melhor tempo, mas em 2023, quando eu fiz esse melhor 5 quilômetros, foi quando foi quando eu fiz a minha maratona. Depois eu fiz o meu melhor 21, que foi na meia do Rio, na maratona do Rio, né? Que tem a meia. Então, assim, eu tava num período de treinamento muito forte, muito intenso. E agora eu não tô. E eu tava muito focada em prova também. Agora eu não tô. Agora eu tô muito focada no meu trabalho. Tanto que eu não quero fazer prova, não quero fazer nada. Eu falei pro meu treinador que eu não quero compromisso com prova, sabe? Apesar de eu ter colocado essa meta aí de melhorar o tempo no 21 quilômetros, mas isso é uma coisa que vai acontecer treinando. Tipo assim, não tem como não acontecer, né? Treinando. Mas é só... Será que vai caber 4? Mas é só assim, pra colocar como meta mesmo. Mas é isso, eu fiquei feliz com o resultado. Fazia muito tempo que eu não fazia uns 5 quilômetros bom, porque de 2023 pra cá, foi em junho de 2023, a gente tem mais de 2025. Eu fiz outros testes. Eu tive teste de 10, eu tive teste de 5, eu tive teste de 1, e eu treinei, eu tive ciclo de maratona, e eu não tive nenhum resultado bom igual esse de agora, de hoje. Então, ai, vai caber. Então eu fiquei muito contente. Apertadinho. Eu fiquei muito contente com... Apertadinho não, ficou super de boa. Ai, meio romeno. Fiquei muito contente com o resultado. Era mais fácil ter colocado as forminhas aqui dentro. E depois o brigadeiro. Beleza. Fiquei muito contente com o resultado de hoje, assim, tipo, muito mesmo. Quando eu vi lá, porque o meu treinador, mesmo quando é teste, ele coloca, tipo assim, o que ele espera que eu faça. Só que eu queria fazer melhor do que eu tava fazendo, né? Eu queria fazer melhor do que o que ele tinha colocado lá. E aí, minha técnica foi a seguinte, foi assim, eu vou fazer um pouco mais apertado do que o que ele colocou. E aí, ele divide, é muito, muito bom. Por isso que é importante ter um treinador, né? Não é só chegar lá e fazer o teste de qualquer jeito. Aí ele colocou, tem um plano, né? Aí ele colocou, são os 2 primeiros quilômetros mais de boa, aí depois mais 2 mais apertado, tipo apertando um pouquinho, e aí o último mais apertado. Tem que pôr menor aqui agora. Pus um gigantesco aqui. Nossa senhora, tem um monstro aqui. Acho que esse aqui é muito menorzinho. Fica engraçado essa, porque ficou 2 gigantescos, 2 menores. Aí 2 mais apertado e no final o último mais apertado ainda. Aí, tipo, só que aí eu olhei. O primeiro e o segundo quilômetro era a média de 5,30 dava. Aí o terceiro e o quarto quilômetro era a média de 5,20. Então, 5,30 para 5,20, tipo 2 e 2, pega a média e ia dar 5,25. Aí, o último quilômetro era tipo 5,12, assim, a média que dava. Porque ele coloca uma margem, tipo assim, de 5,9 a 5,15. Era tipo isso. E aí, se eu fizesse o último quilômetro a tipo 5,10, aí se eu pegar a média de 4 quilômetros a 5,25 e 1 quilômetro a 5,10, ia dar, tipo, 5,22, 5,21, sabe? Um negócio assim. Eu corro fazendo contas. Eu não sou muito boa de conta, não, mas às vezes eu corro fazendo umas contas, assim. E aí, eu olhei e aí no aquecimento eu fui pensando nisso. Eu falei, cara, se eu seguir, a minha média vai dar, tipo assim, mais de 5,15. E eu sabia que o meu melhor tempo era menos de 5,10. Eu não sabia quanto. Era 5,9. E eu queria fazer um tempo melhor do que esse que é o meu melhor tempo, porque toda vez que eu vou fazer teste, eu tento bater esse tempo. E aí eu não consegui, mas aí eu falei, se eu ficar
fazendo o que ele falou aqui, o que ele colocou, não vou conseguir. Então eu vou manter abaixo, vou tentar manter abaixo de 5,20 o tempo todo. E aí também eu tava fazendo na pista, e na pista a gente fica redondo e plano, a gente fica muito contínuo. Quando a gente vai fazer em algum solo, quando a gente vai fazer em algum terreno que, tipo, tem subida, descida, tipo, aqui em Uberlândia tem um parque que tem 5 quilômetros. E aí você sobe, desce, tem hora que aí fica assim, fica mais natural. Tem hora que você acelera porque tá na descida, tem hora que você desacelera porque tá na subida. E na pista não tem isso, não tem acelera e desacelera. Por isso que eu acho difícil treinar em pista, assim, eu treino muito na pista. É bom porque é plano. É bom porque é plano. Ou vou te falar, quando a pessoa tá com... Aí o trem cai. Olha, o que cai, eu não pego, né, gente? Então... Ou eu não sei como que eu consigo fazer minhas coisas sendo tão desastrada. Mas assim, isso eu devia ter feito desde o princípio. Era assim que eu devia estar fazendo tudo. Desde que eu comecei a fazer. Por que que eu não tô fazendo? Nossa, se brincar, eu tô achando que eu vou inverter. Acho que eu vou começar a fazer assim. Enfim, deixa eu finalizar nesse assunto do treino. Eu acho que o desafio que eu vejo de correr na pista, além de ficar rodando ali em volta de um negócio só, nem sei quantas voltas que deu hoje. Eu não me incomoda isso, não me incomoda ficar rodando, porque eu fico fazendo conta, eu fico pensando em um monte de coisa. E me dá uma tranquilidade de, assim, não preciso olhar pra atravessar a rua, não, sei que eu não vou cair porque o terreno não é irregular, que eu andei caindo umas vezes aí. Então eu me sinto super bem de fazer na pista, eu amo, inclusive. Falo que é a ratoeira. Mas é difícil porque você não descansa, digamos assim. Não tem alívio. Tipo, é fácil porque é plano, né? Mas é difícil porque é plano. Tipo assim, não tem... Quando a gente tá descendo, a gente tem um alíviozinho. A gente consegue dar uma acelerada porque você tá descendo. Então tem assim... Entendeu? Agora na pista não. É 100% plano o tempo todo. Então é você fazendo força o tempo todo. É igual a esteira. A esteira eu acho mais difícil. Nossa, a esteira eu acho péssimo. A esteira é difícil, eu nem acho que é por causa da cabeça. Eu acho que é porque é você, assim, a esteira, ela te derruba, né, se você não correr. Aí tem gente que fala assim, você não tá fazendo força pra empurrar o chão embaixo de você que tá andando. Mas se você não fizer força, se você não andar, aí o chão vai te derrubar, né? Então, sei lá, eu acho que é a mesma coisa. Correr na esteira eu acho mais difícil ainda. Eu não consigo fazer os treinos que eu faço em pista e na rua. Eu não consigo fazer na esteira. Teve uma vez que eu tava indo treinar às 5 horas da manhã e eu tinha um treino. Toda semana o Gabriel colocava esse treino e eu não conseguia fazer, que era um treino de tiro, acho que era de 1 quilômetro. E eu não conseguia, eu fazia 2 tiros e eu não aguentava fazer mais. Era tipo 5 tiros. Aí um dia eu falei assim, vou fazer isso aqui na pista. Porque eu tava tendo que treinar às 5 da manhã e às 5 da manhã não tem coragem de correr na rua, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer esse treino à noite e vou fazer na pista, porque o clube abre às 6. Foi fácil fazer na pista, assim, tipo assim, na esteira eu não conseguia e, tipo assim, minhas pernas não obedeciam e na pista eu consegui. Não foi fácil, assim, mas tipo assim, simplesmente eu fiz. E aí eu percebi que o duro da esteira é que, mas assim, um pouco parecido com a pista, só que pior ainda. Não tem alívio. Na pista você vai ficando muito cansado, você vai dando uma diminuída, mesmo que o terreno não te ajude. Na esteira não, o ritmo constante é difícil demais, pelo menos pra mim. Você que corre aí, você me fala também o que você acha. Mas eu percebo isso, que na esteira é mais difícil. Tem uma amiga que ela só treina na esteira, quando a gente encontra pra correr, nossa, ela corre muito mais que eu. E assim, a gente corre... ritmos parecidos, a gente tem testes muito parecidos. E quando a gente junta pra correr, ela corre melhor que eu, porque eu acho que é porque ela treina na esteira. Não sei se faz sentido não, você me fala aí o que você acha. Eu sei que eu fui fazer o tal desse teste, mas aí eu fui dando meio que uma segurada. Eu não sei se eu conseguia fazer melhor se eu tivesse dado mais uma acelerada nos 2 primeiros quilômetros. O meu teste de 1 quilômetro, o último teste que eu fiz, eu não sei se eu fiz vlog aqui no dia, eu acho que eu fiz, só que eu não falei disso.
Eu comecei o teste e aí eu falei, o café voltou. Eu ia vomitar. Aí eu parei, engoli de volta o que tinha subido. Falei, nossa, não sei se vou conseguir. Dei uma respirada e tal, não bebi água, porque aí mais líquido ainda. Aí comecei de novo, fiz de novo. Aí fiz, só que assim, terminei, tipo assim, não vomitei, mas quase. Hoje, eu não terminei com essa sensação de vou vomitar, mas terminei com essa sensação, tipo assim, eu tive que sentar e também dá uma vontade de fazer xixi quando acaba. Eu tive que sentar, tive que agachar de um jeito que vieram 2 pessoas perguntar se eu tava bem, se eu tava passando mal, se precisava de ajuda. Mas era só eu terminando meu teste de 5 km mesmo. Mas enfim, o teste foi bom, fiquei satisfeita. Foi melhor do que os últimos todos. Tinha 2 anos que eu não tinha um resultado bom assim. Então, nossa, foi muito bom. Fiquei bem feliz. Foi melhor do que todos os últimos. Muito melhor do que todos os últimos. E eu já tava meio chateada com o meu teste de 1 km não saiu como eu queria. Eu piorei. Apesar de que eu fiz o teste de 1 km tem um mês. E eu fiquei 3 meses sem treinar. Voltei a treinar em fevereiro. Então, eu treinei fevereiro, março. E fiz o teste. Treinei 2 meses e fiz o teste. Eu não sei se dava pra melhorar também. Acho que não, né? Agora, eu acho que como eu já tô treinando certinho desde fevereiro, março e abril, já tem 3 meses que eu tô treinando bem certinho, a não ser as últimas 2 semanas, eu acho que já não é mais justificativa a minha falta de melhora. Eu acho que agora é tipo assim, é porque eu realmente não melhorei. Tipo, assim, como eu piorei mesmo, né, no teste de 1 km, então os meus treinos estão adaptados para esse teste de 1 km, eu acho que agora esse teste de 5 ficou melhor. Enfim, daqui a pouco eu repito também o teste de 1 e a gente ajusta e eu vejo, né? Mas a intenção de melhorar os 21, para melhorar os 21 a gente tem que melhorar tudo. É tudo um treino atrás do outro, então tem que melhorar o 1, o 5, o 10. E é isso. O meu melhor 10 foi ano passado. E foi... eu lembro o dia que eu fiz. Eu tava até de manga longa, tipo, acho que era essa meia estação, assim. Devia ser junho, por aí. Eu não sei se estava treinando para maratona já, mas então, aí eu acho que eu fiquei com a média 5,10 ou 5,11. Foi a mesma média que eu fiquei agora. Eu vi uma vez um profissional falando que do 5 pro 10 não pode ter uma variação muito grande. Que tipo assim, se o seu, igual o meu tá agora, se o seu melhor 5, falando aqui pros meus números, se o melhor 5 é 5,9, o seu melhor 10 não pode ser 5,20. Tem que ser tipo 5,12. É bem perto assim mesmo. Mas é isso. Não fiquei triste não com o meu teste, achei que ficou bom. Semana passada tinha teste de 20 minutos, eu faltei. Aí fui falar com o meu treinador no final de semana, na terça-feira, falei, você quer que eu faça o teste? Aí ele até falou, eu não quero não, porque quem tem que querer sou eu, né? Mas aí, hoje, ele não falou nada, só falou isso. Falou, não, eu não quero que você faça teste, não. Aí acordei hoje, surpresa. Aí ele mandou mensagem, falou, é surpresa. Eu falei, é surpresa. Blasfemei ele aqui, mas tudo bem, deu tudo certo, foi bom, fiquei satisfeita, gostei. E aí hoje eu tinha que treinar braço, porque hoje é quinta. Nossa, eu tô falando, parece que com o sotaque bem puxado, né? Agora, não sei, tô percebendo isso. Depois eu vejo no áudio, mas eu não costumo falar com o sotaque muito puxado assim, não. Principalmente gravando vídeo. Mas aí eu tinha que treinar braço agora à noite, mas não vai dar. Eu quero fazer uma progressiva agora no meu cabelo, então vou fazer assim, vou terminar esses docinhos aqui. As receitas todas que eu já fiz de brigadeiro, eu vou guardar, porque eu vou usar ao longo da semana, ao longo do mês, quer dizer. Pra amanhã eu já tenho os brigadeiros, que eu acho que eu ia falar isso quando o vídeo eu paro de gravar. Eu sempre deixo uns comes assim pro cliente, temático. Aí esse mês que é mês de aniversário, tem brigadeiro o mês todo. Aí os de amanhã já tá tudo certo, que eu vou levar para cliente, esses daqui são para funcionário. Mas aí, conforme for acabando, eu vou pegando aqui mais e vou... Aí eu deixo as coisas meio no jeito, assim. Tá. Não, acho que ficou bonitinho demais. Falta só fazer o bilhetinho pra... e olha, ficou bem fofo, gostei. Aí eu preciso pôr um laço também, vou ver se eu tenho um laço aqui. Eu gosto de deixar as coisas assim meio no jeito. Então, por exemplo, agora eu já deixei os brigadeiros todos assim, feitos.
todos assim. Eu fiz bastante. E aí, o brigadeiro, você sabia que brigadeiro? Eu sei disso porque eu já fiz esses cursos. E aí, elas ensinam muito. Já fiz muito curso de confeitaria. Brigadeiro pode ficar na geladeira 3 meses e você pode congelar ele. Não, na geladeira 1 mês, perdão. E você pode congelar ele por 3 meses ou 6 meses. Eu não sei porque eu não vou congelar isso tudo. E aí, como eu vou usar em menos de 1 mês, eu fiz bastante. Aí você armazena aqui, agora você tá usando, mas isso eu vou fechar com plástico filme. Fecha com plástico filme e deixa na geladeira. E aí você tem brigadeiro, a hora que você quiser. Aí agora, esse mês eu vou fazer isso também, ó. Agora esses dos funcionários eu vou levar. Aí vou deixar os meio no jeito assim, que é quando for acabando o de cliente, eu vou levando. E é isso, acho que tá tudo meio pronto. Aí esse mês eu vou ter que fazer muita coisa de comida, porque a gente vai ter uma roleta premiada. E aí vai ter dia que vai ter brownie, tem dia que vai ter bolo no pote. Então, só que assim, aí eu vou fazendo aos poucos, não é tudo de uma vez. E eu faço tudo, essas coisas, porque eu poderia encomendar. Eu acho que enriquece encomendar. Só que, gente, não dá pra gastar tanto dinheiro. Então, escolhas. Eu escolho fazer mais coisas. E aí eu preciso gastar menos dinheiro, então eu pego muita coisa pra fazer. E aí, eu faço muita coisa de comida por esse motivo, pelo fato de eu já ter trabalhado com isso, de eu ter muito conhecimento, assim, de eu já ter feito muito curso de tudo. Aí eu vou muito pro doce. Já fiz muito curso de confeitaria, então é uma área confortável, assim, pra mim. Por isso que tudo quando vai fazer coisa de qualquer coisa, eu enfio doce no meio, porque eu sei que eu consigo fazer. Fica muito mais barato, todo mundo gosta. E é isso. Nossa, as coroinhas. Eu fiz umas coroinhas também de chocolate. Ah, eu tava temperando chocolate também, acho que eu mostrei no vídeo, pra fazer umas coroinhas também, que tá na roleta. E é isso. Aí agora eu tô aqui pensando se a gente pede uma pizza ou se a gente come comida. Pensando que hoje é quinta, mas hoje é feriado. E aí, a dieta. Hoje eu comi uns docinhos, comi um brigadeiro, comi um chocolatinho, comi uma paçoca de manhã, porque a gente chegou na loja e eu tava com muita fome. Vou editar o vídeo agora de hoje. Eu mudei o horário. Vou postar o vídeo todo dia às 8 horas da noite, porque às 8 da manhã não é possível pra mim, eu tenho muita atividade pela manhã. Então é mais fácil pra mim editar no dia seguinte inteiro e postar à noite. E aí você, o quê? Você janta junto comigo. Então eu vou editar agora o vídeo de ontem. E é isso, hoje foi um dia de feriado de trabalho. Amanhã eu não sei o que a gente vai fazer. Mas, bom, como eu disse, todos os dias eu quero tirar alguma lição do dia, né? Acho que eu já vou encerrar esse vlog por aqui. A gente só vai comer alguma coisa. Eu vou fazer progressiva ainda no cabelo. Acho que eu já tenho um vídeo aqui mostrando o dia que eu fiz a progressiva da outra vez. Então amanhã eu mostro como que ficou. Se der tempo de eu fazer. Acho que dá. A gente deve... vou pensar se a gente vai pedir alguma coisa, ver um pouco de série. E... Catarina, não late assim, filha. Ontem, como eu não finalizei o dia, eu nem sei como terminou o vlog de ontem, porque eu ainda vou editar. Eu não tirei nenhuma lição do dia. A lição que eu vou tirar de hoje é do meu teste de 5 quilômetros. Que às vezes nem todo avanço é um avanço. Às vezes a gente regride. Quantos que são mesmo? Acho que são 18, 16, 18. Às vezes a gente regride 18, 19 do Minuto tá de Férias, 20 mil, 21 da Modelon. Então aí tá certo. 22 da Marli. Às vezes a gente regride, mas um passo para trás nem sempre é uma regressão, porque tudo depende. Então, depende da circunstância. Então, hoje quando eu terminei o teste e eu não fui melhor do que eu fui da vez passada,
primeira coisa que eu poderia ter pensado, mas eu não pensei porque eu já tava com essa ideia na cabeça, é de, ai, não melhorei. Mas a nossa vida não é linear. Por isso que vão ter dias, eu acho que eu tava falando isso mais cedo, vão ter dias que a gente vai dar mais e que a gente vai ser melhor, vão ter dias que não vão ser tão incríveis, porque a gente é ser humano, né? A gente não é robô. Então, o nosso desempenho não é exemplar todos os dias e a gente não é constante, 100% constante em nada. É claro que no final das contas, vamos pegar esse projeto aqui de 6 meses, é claro que no final eu espero estar no nível avançado, né? Tipo assim, com constância de fazer um pouco todos os dias. Mas eu não vou conseguir ser o melhor todos os dias. E às vezes, em algumas coisas eu vou piorar para no final melhorar, sabe? E às vezes algumas coisas eu vou melhorar agora porque eu tô nesse projeto de 6 meses, mas depois eu não vou mais dar tanta prioridade para essas coisas e elas não vão melhorar, tipo, elas vão piorar. E isso é natural, porque a nossa vida não é constante. Várias coisas acontecem. Isso é na corrida, isso é nos esportes que a gente faz, isso é em tudo. A gente tem que entender que a gente tem altos e baixos. E às vezes um baixo é mais alto do que o baixo anterior. E isso já é um avanço. Isso já é melhor do que nenhum avanço, do que só a queda. Então a gente precisa olhar, eu preciso, você precisa, né? Essa reflexão é mais pra mim, mas você pega o que serve pra você. A gente precisa olhar dessa forma de não olhar o todo, não olhar de eu sair de tal lugar e estou em tal lugar. O que aconteceu nesse percurso, sabe? Aonde eu estava logo antes. Então, aonde eu estava com a minha dieta, aonde eu estava com o meu corpo, onde eu estava com a minha alimentação, onde eu estava com o meu desenvolvimento pessoal, onde que eu estava com o meu treino, onde que eu estava com o meu trabalho. Eu tô pior do que a vez anterior, o que aconteceu nesse meio tempo? Mas teve um período ali entre uma vez e a outra que eu tava pior do que agora? Ah, com certeza teve. Aconteceu alguma coisa que eu tivesse baixo. E os nossos altos e baixos não é um baixo e o próximo alto mais alto do que o alto anterior. Não, o próximo alto mais alto do que o baixo. E é assim que a gente perde e volta. É isso. Essa é a reflexão de hoje. Que eu não tenho que pensar num nome para essa reflexão. Vou continuar aqui com meus trabalhos manuais. Amanhã eu mostro o resultado para vocês de como ficou. Muito obrigada por passar esse dia comigo e a gente se vê amanhã.